Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje falar sobre a história de um reformador americano. Ele era ateu, a família dele era da Igreja Batista. Ela nasceu na tradição da família. A família era da Igreja Batista, então ele se tornou um batista também. Mas dentro do seu coração, ele não aceitava as palavras de Deus. E um dia, na casa dele, sozinho, eu vou desafiar a Bíblia, que ele pensou. Eu não acredito, eu vou provar que eu estou certo e a Bíblia está errada. Mas ele se enganou. E para saber por que ele se enganou, quero que eu vou falar todas as passagens que ele leu e ele percebeu que ele estava errado. Que a Bíblia é clara e verdadeira em seus propósitos. A palavra de Deus é sempre a verdadeira. Você pode duvidar, mas a palavra de Deus não se contesta. A palavra de Deus é a verdadeira. Então, por isso, antes de eu contar toda essa história, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, por mais uma vez estar aqui pregando a palavra para todos, para todas as pessoas desse mundo, para que novas histórias, e cada palavra que sai, da Bíblia Sagrada, Senhor, a Tua palavra, que ela possa entrar nos corações das pessoas, Senhor, para que elas possam aprender que cada passagem, que cada história é a verdade. De cada reformadores, de cada pessoa que desacreditou da Bíblia Sagrada, que depois leu a Bíblia, ele viu que ela estava errada, que a Bíblia é verdadeiramente, a sua palavra é verdadeiramente, Senhor, meu Deus. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje contar essa história de Guilherme Miller, para que as pessoas possam inspirar nesse reformador, para que também possam fazer história nesse mundo, pregando a Tua palavra, convertendo várias pessoas. Por isso, meu Deus, eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Então, povo de Deus, Guilherme Miller, depois que ele leu a Bíblia, ele começou a pregar nas igrejas, ele ficou por volta de 3 a 5 anos estudando a Bíblia Sagrada. Ele chegou numa conta que depois teve o desapontamento, mas eu vou falar mais pro final do vídeo sobre esse desapontamento. Mas no começo, um coração endurecido, eu vou provar que a Bíblia está errada. Ele começou a ler a partir do Salmo 119, verso 30, que era o primeiro livro que ele leu na Bíblia, foi Salmo 119, versículo 30. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Quer dizer, aqui está falando, eu escolhi o caminho da fidelidade, o caminho da verdade, aceitando a Jesus em meu coração, aceitando Jesus em minha vida. Que está falando aqui, o salmista está falando. Não é maravilhoso? Vamos para o Novo Testamento, Mateus. O Evangelho de Mateus, capítulo 13 e o verso 30. Eu vou ler uma sequência de Mateus agora, até terminar, que é bastante versículo, bastante capítulo e bastante versículo. Primeiro é o capítulo 13 e o verso 30. Deixai-vos crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Quer dizer, ele está falando aqui para deixar crescer juntos, o joio, né? O joio e os feixes, e atai os feixes, né? O joio e os feixes. Só que
Quero separar e depois, porque é igual aquela passagem, o joio e o trigo, né? O joio é as pessoas que não levam a palavra de Deus a sério. E o trigo, que segue a palavra. Então, quer dizer, aqui está falando, né? Para deixar, separar o joio para atar os feixes para ser queimado. Ele viu essa passagem e falou, não, eu negando a palavra de Deus, não posso. Mas ainda, para provar mais ainda, ele foi no versículo 38 a 41. O campo é um mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa e a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que juntarão do seu reino todos os escândalos os que praticam a iniquidade. Mais ainda, ele ficou assustado, porque, eu com meu coração endurecido, eu vou, ficar negando a palavra de Deus, que era para eu ser queimado no final do século, para ser queimado no final dos tempos, eu ir para a segunda ressurreição? Jamais. Eu vou mudar o meu conceito, eu preciso mudar. Mateus capítulo 25 e o verso 31. Mateus capítulo 25 e o verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Essa é uma promessa, que está concretizado, que está à direita do Pai, mas que ele virá na sua segunda vinda à direita do Pai, que ele todos os verá, e todos os verão, ele sentado à direita do Pai. Vou voltar aqui para o capítulo 24. Capítulo 24, versos 30, 31, 33, 27, 29 e 39. Eu vou ler o versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e o verão, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vier de todas as coisas, sabei que está próximo às portas. Aí o versículo 39. E não o perceberão, senão quando veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. O que Mateus está falando aqui? O que Jesus está falando aqui em Mateus? Né? Que será como nos dias de Noé. Noé pregou 120 anos, gerações por gerações. Muitos séculos se passaram. Um século se passou, né? Uns 100 anos, né? Quer dizer, um século se passou. Vários anos se passaram e ninguém deu bola a Noé. Noé pregando que viria o dilúvio, ele montando a arca, e ninguém deu bola a Noé. Quer dizer, ninguém leva a palavra de Deus a sério. Quantos entraram na arca? 8 pessoas.
8 pessoas entraram na arca. Ele, sua mulher, seus 3 filhos e as 3 noras. 8 pessoas. Para uma multidão de pessoas que tinha vivendo naquele tempo. Vamos para 2 Timóteo. Não, continuar em Mateus ainda. Desculpa, continuar em Mateus. Eu não acabei ainda aqui, que era longo, essa passagem de Mateus aqui. Mateus 25, 34. Quero voltar lá para o capítulo 25. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Quer dizer, cara, o reino de Deus está preparado desde a fundação do mundo. Cara, a promessa, cara, de levar todos os salvos para o céu, desde antes de se formar Adão e Eva. Cara, Deus já tinha, cara, em seu propósito, cara, salvar a todos, cara, os salvos, para passar a eternidade com Ele. E o povo não leva a sério. Vamos voltar para o capítulo 24 e o verso 15. 24 e o verso 15. Quando, pois, virdes abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, que ele entenda. Aqui Jesus citou o profeta Daniel. Citou o profeta Daniel, o livro que também fala do futuro. Daniel e Apocalipse falam do futuro. Mais ainda que Guilherme Miller, se interessou. Guilherme Miller se interessou, por falar de Daniel. Ele leu o livro de Daniel e estudou todas as profecias. É o que você deve fazer. Deve estudar Daniel e Apocalipse. Esse ano eu fiz Daniel, do 1 ao 12, explicando as profecias. Ano que vem, a partir de janeiro, eu já começo a fazer Apocalipse, também explicando as profecias. É maravilhoso aprender as profecias da Bíblia. É a coisa mais gostosa que tem, é mais prazeroso, você aprender as profecias. Vamos para o capítulo 10, que é o verso 5 e 6. Verso 10, e o versículo 5 e o 6. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis na cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer, ela estava falando aqui para pregar de todas as ovelhas que eram perdidas da casa de Israel. Que todas as pessoas que estavam sem saber da palavra, sem receber a palavra de Deus. Agora vamos para 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 3, e o verso 13. Do 1, verso 1 e 13. Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Agora o versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quer dizer, aqui está falando, sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí fala no versículo 13. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quer dizer, os perversos enganam as pessoas e também serão enganados no final dos tempos.
sem eles perceberem, serão enganados, porque quem engana também será enganado. Segunda Tessalonicenses, vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4, primeiro Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Verso 17. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para que o encontro do Senhor nos ares, e assim entraremos para sempre com o Senhor. Eu vou ler o 18 também. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Quer dizer, é que vocês devem fazer também. Consolar também, cara, com essas palavras maravilhosas. Quem estiver vivo, quer ir salvo, vai ser arrebatado junto com os mortos. Os mortos ressuscitarão primeiro, os mortos salvos. E depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntos. Que promessa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! Ser salvo e passar a eternidade no céu. Que coisa maravilhosa! Vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aqui é o homem do pecado, é o anticristo. Será o papado, o Papa, junto com Satanás. Ele vai abrir caminho para Satanás, que é o anticristo. Ele é o falso profeta, que vai dar todo o caminho de mão beijada a Satanás, para personificar a Cristo e andar aqui na terra, falando que é Cristo, enganando as pessoas que já estarão perdidas. A porta da graça já estará fechada, eles enganarão os ímpios. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, e o versos 51, 53 e 50. Primeiro começar com o versículo 50. Os vivos serão transformados. O capítulo. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Quer dizer, o nosso corpo é mortal. O espiritismo, os ímpios de hoje ensinam que o corpo é imortal, que não morre. Quando que isso nasceu? Lá no Jardim do Éden. Quando Satanás falou para Eva
pode comer do fruto proibido que não morrerás. E Eva falou para ele, se eu comer, eu morrerei. Pode comer, que não morrerás. Aí começou o Espiritismo, que ensina que o nosso corpo é imortal, que você não morrerás. Em Ezequiel fala, se morrer no pecado, essa alma morrerá. Essa é a enganação do mundo, era para você. Você acredita que o corpo é imortal, mas não é, o corpo é mortal. Vamos lá para o começo da Bíblia, Gênesis. Gênesis, capítulo 6 e o verso 3. Gênesis, capítulo 6 e o verso 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Guilherme Miller vendo tudo isso. Eu estou falando dessas passagens, é tudo que Guilherme Miller estudou, que era de Gênesis a Apocalipse. Ele viu tudo isso, e ele falou, eu estou errado, a Bíblia está certa. Mais uma pessoa que falou, a Bíblia está certa e eu estou errado. De todos esses anos do Antigo, Novo Testamento, que era desde da época de Adão, fala que a palavra, quando a palavra que era com Noé, que era que pregou a palavra, que a palavra de Deus é verdadeira, e para os que rejeitaram, depois descobriram que era verdade. No capítulo 7, o verso 4. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Quer dizer, era a promessa de Deus, era para os ímpios, pelo que não quiseram entrar na arca, que não quiseram escutar a palavra de Deus. E essa história vai se repetir no futuro. Os que não aceitarem a palavra de Deus e aceitar a marca da besta, perecerão. Não ficarão vivos. Verão a glória de Deus, de Jesus vindo dos céus nessa segunda vinda, mas não irá para a eternidade. Você quer isso? Você não quer ir para a eternidade? Você prefere isso? Eu não. Eu prefiro a eternidade. Muitos preferem a eternidade. Faça a sua escolha, mas abre os olhos. Quero ver que você está andando no caminho errado. Gênesis 15 e o verso 13. Gênesis 15 e o verso 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Quer dizer, essa foi mais uma profecia, que Guilherme Miller, foi a primeira profecia que ele estudou, né? Dessa que Deus falando para Abraão, na noite que ele estava, que era para fazer uma oferta para Deus, né? Que Deus falou para ele matar os carneiros, os bois, fazer aquela oferta. E ele acabou adormecendo, e Deus deu essa visão para Abraão, que a sua descendência não ficaria para sempre, sendo igual a descendência dele, não ficaria para sempre livre no Egito, igual na época de José, que José levou seus parentes tudo para o Egito, né, para prosperar no Egito, mas chegou o faraó no tempo de José morreu, entrou outro faraó e a lei mudou.
Esse faraó não conhecia José. O que ele fez? Viu que a nação israelita estava crescendo demais na terra estrangeira, no Egito, e oprimiu o seu povo. Ele oprimiu o povo israelita por 400 anos, 400 anos de escravidão. Essa foi a profecia que Guilherme Miller, a primeira profecia que ele estudou. Vamos para Gênesis 41. Gênesis 41 e o versos 28 a 54. É um texto meio longo, mas mesmo assim eu vou ler para vocês. Quero ver vocês assistam esse vídeo e pegue a Bíblia Sagrada e também lê o que eu estou lendo. Capítulo 41, os versos 28 a 54. Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos da fartura. Juntem os administradores de toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimentos nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselheiro foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Versículo 38. Disse a Faraó aos seus oficiais: Acharíamos porventura um homem como este, a quem há o Espírito de Deus? Depois disse o Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há de tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais a Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre a terra do Egito, toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fez-los vestir de roupas de linho e depois no pescoço um colar de ouro. E fê-los subir o seu segundo carro, e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate-Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Pontífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor da cidade, de cada cidade, foi guardada na mesma cidade. Assim juntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Pontífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quer dizer, do 28 ao 54. É mais uma profecia que Guilherme viu no livro de Gênesis. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Quer dizer que Deus mostrou para o faraó do Egito, em sonho, que aconteceria. E José o interpretou. Capítulo 40, os versos de 12 a 20.
Então lhe disse José: esta é a sua interpretação, os 3 ramos e os 3 dias. Dentro de ainda de 3 dias fará reabilitar e entregará ao teu cargo, e lhes darás o corpo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te tudo correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças de mim, o faraó, me faças desta casa, porque de fato fui roubado das terras dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça. Esse é a outra profecia que José interpretou. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó arte de padeiro, mas as aves os comiam dos cestos da minha cabeça. Então disse-lhe José: a interpretação é esta: os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias o Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era o aniversário de nascimento de Faraó, deu a este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe entregou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas o padeiro-chefe esforçou-se como José havia interpretado. Enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Quer dizer, é a outra profecia também, que o copeiro e o padeiro estavam presos junto com José na prisão. E tiveram um sonho, que aí José interpretou. Ela falou que o copeiro seria liberto entre 3 dias e o padeiro seria morto em 3 dias. Vamos para o livro de Números. Números, capítulo 14, o verso 34. E Guilherme Miller, vendo tudo isso, ficou maravilhado, porque profecias. E ele, mais uma vez: eu estou errado. Capítulo 14, o verso 34. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias a cada dia, representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos tereis experiência do meu desagrado. Essa aqui foi mais uma profecia, né? Que Josué, Caleb e mais 10 espias, foram espiar a terra de Canaã. Deus ordenou a Moisés: reúne 12 espias de cada tribo para espiar a terra de Canaã, para ver se a terra é boa. Que a terra era boa. Mas Deus falou para Moisés para os espias ir lá espiar, para ver quanto a terra era boa. E no relato dos 12, depois que voltaram, 40 dias depois, o povo ficou com medo dos gigantes que estavam na cidade, as cidades vizinhas lá de Canaã. E o povo incrédulo não teve fé. Por isso, ficaram 40 anos no deserto, peregrinando no deserto, porque não tiveram fé, blasfemaram contra Deus. Primeira Reis, capítulo 17, o verso 1. Então Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Outra profecia também: 40 dias sem chuva, seca total, 40 dias sem chuva. Mais uma profecia. Vamos para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 4 e o verso 18 a 25. Assim, pois, com muitas
com muitas exortações anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas de lançar João no cárcere. E aconteceu que, ao ser de todo o povo batizado, também foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma córpora, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti te comprazo. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Ora, como se cuidava, filho de José, filho de Eli, Eli, filho de Matate, Matate, filho de Levi, Levi, filho de Melqui, este filho de Janai, filho de José, José, filho de Matias, Matatias, filho de Amós, Amós, filho de Naum, este filho de Esli, filho de Nagai. Aqui estava falando, né, a genealogia de Jesus Cristo. E o batismo de Jesus. Cara, Guilherme Miller viu tudo isso. Estou seguindo a ordem, cara, das passagens que ele viu. Jeremias, capítulo 25. Jeremias, capítulo 25 e o verso 11. Toda a terra esta virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão o rei da Babilônia 70 anos. Mais uma profecia que Guilherme Miller viu. 70 anos de cativeiro. O povo israelita se perdeu. Cara, tem um vídeo meu no Daniel capítulo 1, né? Cara, do povo desobediente de Judá e de Efraim. Cara, de Efraim, não, de Manassés. Tribos de Judá e de Manassés. Cara, Manassés não, Benjamim, me desculpe. Judá e Benjamim, que estavam em Judá, que era morando, cara, no segundo templo de Salomão, um reino maravilhoso, que era um templo maravilhoso, que foi destruído por Nabucodonosor, rei da Babilônia, que foram cativos por 70 anos na Babilônia. Que era Jeremias, pregou a sua vida inteira em Judá, que era pregando a palavra de Deus. O povo não ouviu, por isso foi levado a cativeiro por 70 anos. Daniel, vamos voltar lá para Daniel. Daniel capítulo 4, versos 13 a 16, outra profecia também. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos, derrilhai-lhes as folhas e espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da erva da terra. Mude-lhe-se o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Aqui, mais uma profecia que Guilherme Miller viu. Cara, foram 7 anos que Nabucodonosor, cara, de não se arrepender, de ser um rei ímpio, de um coração fechado, duro, gelado, cara, que não tinha benevolência com os cativos, nem com seu povo. Cara, e Daniel, interpretando o sonho para ele, cara, falou: seja mais compassivo, tenha mais humildade, para não seu coração não virar de animal, ele sim ficar com o coração de homem. Mas ele não obedeceu. Ele, na noite que foi levado, cara, para ser animal, cara, na selva, ele falou, olha o que ele falou aqui, deixa eu...
Olha o que o rei falou aqui no versículo 30, está fora aqui da questão, mas olha o que ele falou aqui, que eu vou postar para vocês, no versículo 30 do capítulo 4. Cara, Daniel deu todas as instruções para ele, para se arrepender. Olha o que ele falou aqui no versículo 30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Quem tem glória? Deus. Deus do céu é o único que tem glória. Quer que tem que dar glória para Ele. É o único. Ele blasfemou contra Deus aqui. Ele que falou que ele tem glória. Era por isso que foi levado por 7 tempos com coração de animal. Ele não se arrependeu. Vamos para Daniel, capítulo 9. Ele foi estudando o livro de Daniel. Daniel, capítulo 9, versos 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até a ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, até ao fim haverá guerra, desolações se são determinadas. E ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, e a oferta de manjares sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Mais profecia. Era essa profecia dos 2.300 tardes e manhãs, que está lá em Daniel, capítulo 9. Que está aqui no meu canal, revelando as profecias da Bíblia. Que eu falei das 2.300 tardes e manhãs, a profecia de 2.300 anos. Desde a saída da ordem, 457, até 1844. Dá uma olhada lá no capítulo 9 de Daniel, lá que eu expliquei tudo isso. Não vou ter tempo de explicar tudo isso agora. Tem mais passagens aqui para mim ler. Vamos voltar lá para o capítulo 8 e o verso 14. Mais uma profecia aqui. E ele me disse, aí, ó, a mesma profecia. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. É a mesma passagem. Volta para o capítulo 9. E o verso 22 a 23. E ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer e entender o sentido. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a coisa e entende a visão. Anjo Gabriel explicando para Daniel esta visão das 2.300 tardes e manhãs. Vamos para Deuteronômio, lá no comecinho da Bíblia. Deuteronômio, o último livro de Moisés, que ele escreveu. Deuteronômio, capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e os nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quer dizer, a lei de Deus, todas as profecias, a gente tem que cumprir. A gente tem que estudar, para guardar em nosso coração e cumpri-las. Passar a palavra de Deus para as outras pessoas. Essa é a ordem de Deus para todos. Quem
não faz é porque não quer, porque é maravilhoso. Vamos falar para Amós. Amós capítulo 13, o verso 7. Amós Amós capítulo 3 e o verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não fará coisa alguma sem revelar para os seus servos, aos profetas. Ele nunca esquece de nós, ele sempre revela. Vamos lá para o Novo Testamento, 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Não, minto, 2 Pedro. 2 Pedro, desculpa. 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Todos os profetas, Jeremias, Malaquias, Amós, que era até Pedro, meus discípulos, que falaram as promessas de Deus, falaram sobre o Espírito Santo, sobre o efeito do Espírito Santo. Ninguém deles revelaram as palavras de Deus sem a presença do Espírito Santo. Não tem jeito, o Espírito Santo tem que andar junto com nós. Sem o Espírito Santo a gente não somos nada, para pregar a palavra de Deus. Vamos lá para o Velho Testamento, Esdras. Esdras. Vamos para Esdras, capítulo 7. Vamos para o capítulo 6 primeiro. Capítulo 6, o verso 14. Os anciões dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filhos de Ido. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandato do Deus de Israel e segundo o decreto de Círio de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário. Essa é a profecia. Aqui Daniel, aqui se cumpriu. Os 70 anos de cativeiro, que Daniel e Jeremias, profetizaram, aconteceu aqui, a ordem da saída, de Babilônia. Vamos para o capítulo 7, versos 12 a 26. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá.
porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazerem inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas, espontaneamente para a casa do seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, os carneiros e cordeiros as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e os oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti, aos teus irmãos, bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei segundo a vontade do vosso Deus, e os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, instituídos perante o Deus de Jerusalém, e tudo mais que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dá-los à casa dos teus tesouros do rei. E eu mesmo, o rei de Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba do lei do Deus do céu, perpetuamente ele faça, além de 100 talentos de prata, até os crudos de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar segundo o mandato do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu, pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos. Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito importulares nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuis, nomeia magistrados e juízes que te julguem a todo o povo que está além do Eufrates. A todos os que sabem as leis de teu Deus, e os que não sabem lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado à morte, ou a desterro, à confissão de bens, ou à prisão. Quer dizer, a carta de Artaxerxes para Esdras, para ir a Jerusalém, e levar a todos que ele convém a levar. Quer dizer, Guilherme Miller foi lendo, ele foi se convencendo que a Bíblia é a verdade. São profecias maravilhosas. Vamos para Atos. Lá para o Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. E o verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quer dizer, está falando aqui, né? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré, o seu filho, né? Que era para que levasse o evangelho para todos. Vamos para o capítulo 8, versos 4 e 5. Extrementes que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Quer dizer, aqui, Filipe em Samaria, levando a palavra. Capítulo 22, verso 21. Capítulo 22 e o verso 21. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe, aos gentios. Aqui estava falando, era de Paulo, né? Cara que foi o pregador dos gentios. No tempo de Jesus, os discípulos eram para pregar para os israelitas. Mas Israel perdeu a salvação, desde quando mataram Estevão, no ano 34. Dentro da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Ela perdeu o direito de uma nação escolhida. E Paulo, Deus levantou Paulo para pregar aos gentios, fora de Jerusalém.
Vamos voltar para o capítulo 1. Atos capítulo 1 e o verso 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo que viste subir. Quer dizer, essa foi uma profecia que Guilherme Miller se interessou. Opa, ele subiu aos céus, ele virá do mesmo modo. Vamos para Apocalipse, para Marcos, primeiro para Marcos, Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ele falou naquele tempo para os discípulos, para o povo, que ele fala para nós hoje. Ele fala aqui no versículo 14: crede no Evangelho. É para a gente crer no Evangelho de Deus. Vamos para Apocalipse. Na primeira vamos para João. Já estamos aqui, eu estou aqui no Evangelho já. Eu vou aproveitar. João capítulo 14 e o verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que promessa maravilhosa essa! Era Jesus falando para os discípulos: quando vocês forem, eu preparei lugar. Quando eles vão ir? Na segunda vinda de Jesus. Eles vão ressuscitar e vão ser levados ao céu. Eles vão morar, que era na Nova Jerusalém, que era que está preparado para todos os salvos. Não só para os discípulos, mas para todos que forem salvos. Que promessa maravilhosa que Jesus que ele escreveu aqui na Bíblia. Que promessa maravilhosa. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Vamos para o capítulo 1 primeiro. Apocalipse capítulo 1 e o verso 11. Dizendo: o que vocês escrevem em livro e mandam às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é a igreja que a gente estamos vivendo no tempo de agora. É a última igreja. Laodiceia. Essa é a última igreja. Ele está falando aqui para João escrever para essas 7 igrejas. Essa já não chega a ser profecia, né? É mais assim para um aviso para essas igrejas que a Guilherme Miller se interessou. Todas essas passagens que eu li aqui é de Guilherme Miller. É de Guilherme Miller que ele leu todas essas passagens e acreditou no Evangelho e nas profecias da Bíblia. Capítulo 6 e o verso 13. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando for abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso aqui é o 6º selo, que ainda não foi aberto. 6º selo será aberto na época que virá do decreto dominical. Que virá do decreto dominical. Ele será aberto. Era o 6º selo. Por enquanto está no 5º selo ainda. O 6º selo será aberto durante o decreto dominical, o julgamento dos vivos.
Então, complementando a vida de Guilherme Miller, a família dele era batista, e ele cresceu no amplo, na igreja batista. Só que em seu coração estava endurecido, que ele era um ateu, que ele queria provar que a Bíblia estava errada, que ele estava certo nas suas convicções. Mas o que aconteceu? Ele leu todas essas passagens que eu li, que era de Gênesis até Apocalipse, e falou: eu estou errado, a Bíblia está certa. Por isso que ele é chamado de um reformador americano. Por quê? Depois que ele, por 3 anos, ele leu a Bíblia Sagrada, estudou, foi pregar a palavra. Foi pregar a palavra para todos. Só que ele chegou numa conclusão errada. Quando ele leu até 2.300 tardes e manhãs, que o santuário será purificado, o que ele acreditou? Que era que o anjo falou para Daniel. O que ele acreditou? Que era que Jesus iria voltar. Mas estava errado. Que Jesus não iria voltar no dia 22 de outubro de 1844. O que aconteceu no ano de 1844? Começou a igreja de Laodiceia. Começou a igreja do juízo. O juízo dos mortos. Os mortos sendo julgados. A igreja de Laodiceia. Até nos dias de hoje. Até no tempo final. Até na volta de Jesus. A Laodiceia está posta aqui que a gente vive no tempo da igreja de Laodiceia. E o que aconteceu? Eles previam que Jesus iria voltar no dia 22 de outubro de 1844. Só que isso não aconteceu. O que aconteceu, na verdade? Que Jesus passou de sacerdote. Eu não falei a passagem de Atos, capítulo 1 e o verso 11? Que do mesmo modo que ele está subindo, do mesmo modo ele virá na sua segunda vinda? Então, desde quando ele subiu, no ano 31, ele era sacerdote. Nosso sacerdote. Do ano 31 até 1844, ele passou de sacerdote para sumo sacerdote. Essa era a profecia. De sacerdote para sumo sacerdote. O que Arão era com seus filhos na época de Moisés, no tabernáculo. Arão era sumo sacerdote e seus filhos eram sacerdote. Então, Jesus passou para sumo sacerdote. Começou o julgamento dos vivos e começou a era da igreja de Laodiceia. Era tudo o que aconteceu em 1844. Foi o desapontamento, porque ele pregava para as pessoas em todas as igrejas, batista, presbiteriana, assembleanos, que Jesus iria voltar. Foi o desapontamento, de 1844. Estava a escritora Ellen G. White, que era escritora adventista, estava também crendo que Jesus iria voltar. Por isso que eles estavam errados, por isso que teve o desapontamento. Mas, continuaram acreditando. Eu vou ler uma passagem que é Apocalipse 10. Apocalipse 10 está falando dessa passagem, do desapontamento. No versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele então me falou: toma, e o devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, no meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que significa? Doce como mel na boca e amargo no estômago. Pregava a volta de Jesus. Em várias as igrejas.
volta de Jesus. Jesus vai voltar no ano de 1844. Era como doce na boca dos cristãos. Era a volta de Jesus. Que coisa maravilhosa! E o amargo? Desapontamento de 1844. Jesus não voltou. Mas precisa ainda que vocês profetizem para todas as tribos, nações e reis. Eu não estava falando no versículo 11, no capítulo 10? Então, eles seguiram pregando, não desistiram. Essa foi a missão de Guilherme Miller aqui na Terra. Levar a palavra de Deus para todos. Só que ele errou, no dia que Jesus ia voltar e não voltou. Foi o único erro de Guilherme Miller. Mas, ele levou a palavra de Deus para todas as pessoas. Por isso que Ellen White chama ele de um reformador americano. Ele reformulou a nação americana naquele tempo. Por isso, você seja também um reformador. Que você possa levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Vamos orar e pedir isso a Deus, para a gente ser um reformador, para levar a palavra de Deus para todos, para todas as nações? Vamos fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas, minutos e segundos que eu estou aqui pregando a palavra, Senhor, a Tua palavra, para que todos nós possamos ser um reformador igual Guilherme Miller, para que todos nós possam acreditar nas profecias, achar que a gente está certo, não, que a Bíblia está certa, a Tua palavra está certa, meu Deus. Por isso que precisamos estudar mais a Sua Bíblia, precisamos estudar mais a Sua palavra, para que a gente possa, penetrar em nossos corações a glória da Sua vinda, Senhor. Por isso que a gente anseia muito pelo dia da Sua volta. E tudo isso peço e clamo em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Povo de Deus, vou ficando por aqui, nesse dia, mais um dia maravilhoso de Deus, contemplando esse dia maravilhoso. E até o próximo vídeo, até o próximo tema. Obrigado a todos e fique com Deus.